Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês já ouviram falar na lei do superendividamento? Nessas últimas semanas tem se falado muito sobre essa lei e sobre as soluções que ela tem proposto. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês o que significa o superendividamento e também quais são esses instrumentos que são trazidos na tentativa de conferir novas soluções jurídicas para esse tipo de situação. Essa lei, que tem sido vulgarmente chamada de Lei do Superendividamento, na verdade se trata da Lei 14.181 de 2021, que traz alguns novos dispositivos no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, na verdade, de uma medida aí de política legislativa para tentar lidar um pouco mais com essa situação de superendividamento, trazendo questões não só sobre a prevenção ao superendividamento, como também algumas tentativas de repactuação mais ampla para esse devedor junto aos seus credores. Para os efeitos de aplicação dessa lei e como está definido nela própria, o superendividamento nada mais é do que a impossibilidade manifesta do consumidor quitar todas as dívidas que foram contratadas ao longo do tempo, que já são exigíveis ou que ainda são vincendas, e que foram contratadas de boa fé, sem o prejuízo do seu mínimo existencial, daqueles valores que são necessários para a sua própria sobrevivência. Então, esses instrumentos que essa lei do superendividamento traz, na verdade, é para buscar uma solução a essa situação de caos na vida do consumidor. É claro, aquele que assumiu todas essas obrigações de boa fé, mas se viu em um determinado momento impossibilitado de quitar todas elas, seja por diversas razões, seja pela forma como os índices de atualização evoluíram, por uma posterior dificuldade financeira, entre outras ocasiões que podem colocar o consumidor pessoa física nesse tipo de situação. Primeiramente, o que se busca é uma tentativa de atribuir aos fornecedores a obrigação de também se preocupar com a prevenção a esse superendividamento, sobretudo a partir do princípio da informação, ou seja, sobretudo a partir da sua própria responsabilidade de manter o consumidor muito bem informado sobre as obrigações que ele está contraindo. E aí, a partir disso, faz com que determinadas obrigações sejam claras e sejam devidamente expostas ao consumidor para que ele possa ter a real noção de tudo aquilo que está agregando para si como dívida. Além disso, há também uma preocupação de o fornecedor ir atrás de determinadas informações, por vezes não diretamente com o consumidor, mas buscar saber quais os limites de crédito consignado já foram contratados, entre outras informações que podem indicar um risco de superendividamento desse consumidor. Além disso, e também com esse objetivo de prevenir o superendividamento, a lei busca regular algum tipo de publicidade ou oferta por parte dos fornecedores, daquele tipo que busca dizer que não faz consulta no Serasa ou que proporciona algum tipo de crédito sem nenhum tipo de análise de risco e utiliza isso como incentivo ao consumidor para que ele contraia esse tipo de obrigação, buscando justamente preservar essa situação, valorizar essas análises de risco e não contribuir para esse tipo de situação do consumidor. Essas medidas de prevenção, na verdade, nada mais são do que desdobramentos do que a jurisprudência já vinha trazendo como dever de informar por parte do fornecedor, bem como boas condutas e práticas, até mesmo para que o fornecedor não se veja em prejuízo com esse endividamento. Talvez aí a alteração mais relevante da lei de superendividamento é a possibilidade do consumidor requerer ao juiz a instauração de uma audiência de repactuação com todos os seus credores. E até por conta dessa possibilidade de reunião é que esse recurso tem sido chamado aí como recuperação judicial das pessoas físicas, como existe a recuperação judicial das empresas. São institutos distintos, mas em todo caso há essa possibilidade agora para o consumidor de reunir todos esses seus credores e oferecer uma proposta. Essa proposta ela tem um prazo máximo de 5 anos,
né, em todas essas condições de pagamento ou naquilo que vier a oferecer, e aí entra-se em uma rodada de discussão e negociações com esses credores na tentativa de ter uma solução única, um plano único de pagamento a todos eles que estão envolvidos em toda essa situação de caos. Mas mais do que isso, a presença dos credores nessa audiência de repactuação, ela é impositiva, de modo que aquele credor que não comparecer nessa audiência pode ser imposto a ele até a suspensão da exigibilidade do próprio crédito. Ou seja, enquanto ele não participa dessa audiência, ele sequer poderia cobrar esse crédito. Ou seja, há realmente a imposição de que ele participe desse rito de repactuação. E, ao final, até mesmo se não há, de fato, um acordo entre todos esses credores e o devedor, o próprio juiz poderá impor algum tipo de acordo aí dentro dos parâmetros de razoabilidade para que essa situação saia dali com um plano de solução que seja possível, aplicável e interessante, tanto ao devedor quanto a todos esses seus credores. Em geral, a insolvência das pessoas físicas tinha basicamente uma consequência jurídica ou de estabelecimento de concurso de credores, de forma que se reunia algumas execuções em que tinham bens comuns do devedor para que todos esses credores tivessem de alguma forma o seu crédito satisfeito, o que é até comparado à falência das empresas, para determinadas pessoas comparam dessa forma, ou por meio, no meio dessa situação, acabava por se ter que fazer uma negociação específica com cada um dos credores, sem grande poder de negociação por parte do consumidor ou da pessoa física. Então, essa possibilidade de repactuação realmente trata-se de uma novidade, trata-se de um novo instrumento que pode ser utilizado pelo consumidor, claro, dentro de toda essa situação de superendividamento, com a caracterização dos critérios legais, de modo a tentar não afundar, de vez aquele que está em dívidas, aquele que tem toda uma dificuldade e já não tem mais bens para pagar todos os seus credores, e sim oferecer uma solução para que ele próprio possa retomar todos esses pagamentos e possa resolver toda essa situação. Por fim, ainda que se trate de uma evolução na forma jurídica de se lidar com o superendividamento, com soluções, não é demais relembrar para que todos aqueles que vão consumir, fazer compras de alto valor, créditos consignados, empréstimos em bancos, para que se atentem e tomem realmente cuidado no momento de fazer essas contratações, analisando de fato quais são as taxas de juros que serão cobradas, quais os índices e quais o histórico desses índices de atualização, para saber se dali 1 ano ou 2 anos esse valor não vai ficar exorbitante, ou que realmente haja essa possibilidade financeira de se contrair essa obrigação. Por mais que haja toda essa política legislativa e tenha todos esses recursos, principalmente com muitas obrigações aos fornecedores, é importante que o consumidor também tome cuidado e se atente para todas essas informações, para justamente não incorrer em todo esse risco e se encontrar depois nessa situação de superendividamento. Eu espero que todos tenham gostado, que o conteúdo tenha sido útil para todos vocês. E nos colocamos todos aqui do escritório do Toledo à disposição para quaisquer dúvidas, opções e soluções sobre esse tipo de situação.